Olá, eu sou o Joelzito Araújo e este é o Vídeo Popular 30 anos depois. Aqui fazemos um resgate do acervo da ABVP, Associação Brasileira de Vídeo Popular, patrimônio recuperado e preservado pela TV PUC. E hoje vamos assistir ao vídeo Todos os Dias São Teus, dirigido por Maria Angélica Lemos. A gente, quando recebe o resultado do exame, acho que todos sentem uma pancada na cabeça. Parece que o mundo da gente veio abaixo. E a gente fica preocupado com a família, preocupada com os amigos, porque automaticamente eles vão se afastar da gente. Não tanto a família, mas os amigos se afastam. Nós somos discriminados, nós somos tidos assim como uma coisa perigosa. É como um lixo atômico para a sociedade. E quando eu fiquei sabendo, foi no dia do meu aniversário. E meu marido internado, estava sozinha em casa com meus filhos. Eu fiquei desesperada sem saber o que fazer. Aí eu fiquei assim, meio assim, nervosa. Eu ficava chorando pelos cantos daqui da casa. Né? Todo mundo querendo pra mim não ficar nervosa, falando, né, que isso não mata tão assim rápido. Penso que eu não vou morrer logo porque eu estou me tratando. Fiquei triste, revoltada. Estava na cadeia quando recebi o resultado, né, que eu fiz um exame lá. Fiquei revoltada, fiquei um mês sem comer, sabe? Aí as meninas puseram na minha cabeça que eu tinha que comer, que eu não podia ficar naquela, né? Uma depressão. Eu entrei em crise. E choro, tomei injeções para acalmar. Aí a médica veio, conversou comigo e falou, também não é assim, você não precisa ficar nesse desespero todo. Eu não queria comer, eu só pensava que ia morrer assim, de uma hora para outra. Entrei num estado de pânico muito grande, sabe, uma depressão muito grande mesmo. Foi um choque, né? Eu achava que ia morrer logo, que ninguém ia me aceitar em casa, né? Como aconteceu. Mas agora eu aprendi a viver com ela, então a gente tem que seguir brincando agora. Para quem tem esse problema, né? Não se preocupar, levar a vida sossegada, não ficar pensando que vai morrer. Tá certo que todo mundo vai morrer, né? Mas não precisa se preocupar colocando aquilo na cabeça, eu vou morrer. Tem que fazer que nem eu, curtir a vida. Eu me fechei, né? Comecei a me afastar da minha família e todo mundo. Comecei a me viciar em cocaína também, para esquecer. Depois que eu fiquei sabendo, para mim já virou trauma. Então eu tenho que ver se eu tiro esse trauma da minha cabeça para poder voltar a viver lá fora, né? Porque eu não sei quantos anos eu tenho ainda de vida. Aí como eu recebi aquilo, foi um choque, sabe? Ao mesmo tempo eu não queria acreditar. E eu perguntei para ele, e agora? O que vai acontecer comigo, né? Ele falou, bom, agora você tende a ter tudo quanto é infecção, não sei quanto tempo você vai ter. Mas do jeito que ele falou, ele já estava me matando, me enterrando, né? Eu não acredito que vá ser disso, que eu vá morrer disso, do HIV. Pretendo ser bem mais forte que ele. Você acaba de assistir a um trecho do vídeo Todos os Dias São Teus, do acervo da ABVP, Associação Brasileira de Vídeo Popular. O ano é 1991 e pela primeira vez a questão da contaminação das mulheres pelo vírus HIV começa a ser discutida. Para falar sobre o tema, convidamos Maria Angélica Lemos, membro do coletivo Comulher, protagonista de alguns dos mais importantes vídeos que debatiam a questão feminina na época. Todos os Dias São Seus, ele tinha uma temática que era uma temática muito forte para a época também. Já era 91, mas mesmo assim a questão da AIDS, ela não era tão falada. Tanto é que esse vídeo na BVP, durante 2 anos, ele foi o vídeo mais distribuído da BVP.
eram só mulheres que eram portadoras do vírus HIV, que falavam da sua vida, que contavam suas histórias, que contaram como se contaminaram, que contavam como era isso para elas e como que elas estavam conseguindo sobreviver, porque naquela época morria-se muito rápido, as pessoas que tinham HIV. Então, era uma temática delicada, porque eram mulheres que estavam assim, com a vida por um fio, porque estavam com vírus, era uma coisa ainda muito nova, as pessoas morriam muito rapidamente, não tinham os coquetéis, não tinham nada, e muitas pessoas não queriam falar sobre isso. Mas a gente encontrou pessoas que achavam importante falar para que outras pessoas, para que não acontecesse com outras pessoas o que aconteceu com elas. Então foi um momento de um trabalho que mexeu muito com a gente, com quem estava fazendo, com a equipe. Nós éramos uma equipe só de mulheres, nós não tínhamos nenhum homem na equipe, que era não que fosse uma imposição delas, mas elas não queriam que os homens... elas colocavam para a gente, porque a gente conversou com muitas delas antes, elas achavam mais fácil falar só entre mulheres. E com aquele compromisso de sempre, que os homens também têm, se você não gostou disso, a gente não coloca, tarará, se tiver dificuldade. Mas, enfim, foi um trabalho que mexeu muito com a equipe toda, e que o resultado a gente considera um resultado bacana, dado a repercussão que ele teve na época, sendo o vídeo mais distribuído pela BVP, e também que a temática era a efervescência naquele momento. Então, como não tinha muitos documentários sobre isso, esse vídeo foi para o Brasil inteiro, e foi bem legal. Uma marca dos vídeos produzidos pelo coletivo Comulher era testemunhos em primeira pessoa, mulheres falando diretamente para a câmera. Os vídeos também usam outros recursos originais, o que nos faz perguntar: será que existe um jeito feminino de fazer audiovisual? Vamos ouvir Maria Angélica falando sobre o seu processo criativo e sobre essas questões. Era aquela coisa documental, né? Era documentário que a gente fazia, mas a gente colocava umas coisinhas ficcionais, né? Por exemplo, um dos vídeos tem uma atriz que fala um texto que tem a ver com a história do feminismo, da luta das mulheres, e então para dar uma quebrada. Então a gente fazia muitos momentos também nas mudanças de temáticas. A gente também trabalhava música, um sobe-som, com músicas. Às vezes a gente tinha trilhas originais, fazíamos trilhas originais também. E a forma de entrevista era sempre uma coisa assim, a gente pedia que as mulheres falassem olhando para a câmera. Aí eu estou acostumada a olhar para a câmera, tá vendo? Tem a ver com a história de fazer. Bom, a gente sempre pedia que as mulheres que a gente entrevistava falassem olhando para a câmera, porque a nossa ideia era que naquele momento a gente pensava que se você fala olhando para a câmera é mais fácil de você comunicar. E como era uma temática que na época as pessoas não ouviam muito, mesmo porque não ouvia-se muito as mulheres, não ouvia-se quase nada, as mulheres não tinham voz, não falavam. Quando você ia fazer qualquer documentário, você chamava sempre homens para falar, a voz era dos homens. Então a gente queria fazer essa marca, de falar olhando para a câmera, para comunicar as temáticas de uma maneira mais forte e muito falando sempre do ponto de vista pessoal. Era muito eu mulher, e claro que sempre pintava, porque essas mulheres, em geral, elas tinham ativismo. Então, sempre pintava essa coisa delas no grupo onde elas estavam militando, no ativismo que elas tinham. Mas era sempre do ponto de vista pessoal. Mesmo se ela tivesse num partido, ela falava dela, sabe? A gente destacava sempre o ponto de vista pessoal.
porque o forte era isso. As mulheres precisam começar a falar para elas se sentirem dona desse mundo também, parte desse mundo, né? Vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já já.